graça do Espírito e com a intercessão dos irmãos, nós vamos, irmãos, meditar, começar esta jornada gloriosa no livro dos Atos dos Apóstolos. Eu peço que os irmãos, por favor, não coloquem nenhum versículo na tela, porque eu quero que a igreja manuseie a Bíblia, manuseie a palavra de Deus. Por favor, irmãos, esteja com a sua Bíblia aberta no livro de Atos dos Apóstolos. Se eu me lembrar, irmãos, de mais alguma orientação aqui, eu vou inserindo com a graça de Deus no nosso estudo. Nós lemos, irmãos, Atos dos Apóstolos, e eu quero perguntar para os irmãos, quem escreveu Atos dos Apóstolos, irmãos? Quem escreveu Atos dos Apóstolos, meus irmãos? Lucas. Muito bem. O apóstolo São Lucas, irmãos, ou melhor, o irmão Lucas, que na verdade não é um apóstolo, ele é o que nós chamamos de varão apostólico, aquele que assessora, aquele que auxilia um apóstolo. Lucas não é um apóstolo propriamente dito, mas o irmão Lucas, que também é conhecido como o médico amado, eu, irmão, tenho uma admiração muito grande por este irmão. Lucas, irmãos, ele escreve o seu evangelho, o evangelho de Lucas, e a ênfase que ele dá para o evangelho de Lucas, para Cristo no seu evangelho, é de Jesus, o Filho do homem. Se um dia os irmãos tiverem a oportunidade de pegar um estudo sobre os evangelhos, ou um estudo teológico, os irmãos vão perceber que o apóstolo São Mateus, ele escreveu o seu evangelho com um olhar voltado para como o judeu iria entender o Senhor Jesus. Por isso o evangelho de Mateus é conhecido como o evangelho do rei. No evangelho de Mateus, irmãos, o próprio evangelista Mateus, ele evita, por exemplo, falar sobre o Senhor Jesus, ou o reino de Deus. Ele procura evitar falar reino de Deus. Ele prefere usar reino dos céus. Por quê? Porque os judeus, irmãos, ele tem um receio, um temor, principalmente o judeu ortodoxo, aquele mais tradicional, ele tem um santo temor, até mesmo de pronunciar o nome de Deus. Eles levam ao pé da letra aquela orientação lá do Antigo Testamento para não tomar o nome de Deus, o que, irmãos? O nome de Deus em vão. Então, por causa desta levar ao pé da letra, o judeu evita de pronunciar a palavra Deus. Por isso, Mateus, ele fala de Cristo, o rei, mas utilizando, por exemplo, reino dos céus, ao invés de dizer reino de Deus. Muito bem, quando você avança para o Evangelho segundo São Marcos, Marcos escreveu, irmãos, provavelmente destinado para os irmãos que estavam sendo perseguidos pelo regime romano, ou pelo Império Romano. Marcos, irmãos, já é um evangelho de ação. Marcos, ele é um evangelho de Jesus trabalhando. Os irmãos podem ver que tem poucas parábolas no livro de Marcos. A genealogia de Jesus nem aparece em Marcos, porque é um livro de ação, é um livro de poder, é um livro de milagre. Termina um milagre, começa outro. Termina um trabalho de Jesus, começa outro. Por isso, o evangelho de Marcos é conhecido como o evangelho do servo, o servo de Deus. Muito bem, já o evangelista São João, ele tem, irmãos, um olhar para Jesus como o Filho de Deus, ou melhor, olhando para Jesus como o próprio Deus, ou o Verbo encarnado. Então, João, ele olha da perspectiva divina para Jesus. Glórias a Deus por isso. Mas Lucas, irmãos, já que nós vamos falar de Atos, que ele é o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, Lucas, ele tem um olhar para Cristo como o Filho do homem. Portanto, irmãos, eu gosto muito do Evangelho de Lucas, porque ele olha para Jesus como aquele que se identifica com a nossa natureza que precisa de Deus. De Deus. Muito bem. Então Lucas, ele tem este olhar. E Lucas, irmãos, ele, por não ser exatamente um apóstolo, e por ele não ser exatamente um judeu, Lucas, irmãos,
versículo 1. Veja que Lucas, irmãos, ele tem uma intenção de olhar para Jesus como uma figura do homem perfeito. Ele é, portanto, um historiador, um pesquisador. Leia para nós, por favor, um irmão ou uma irmã, leia para nós, Evangelho segundo São Lucas 1:1. Continue no versículo 2. Olha, Lucas ele fala, irmãos, aqui, que ele procurou pôr em ordem os fatos que aconteceram. E ele usa uma palavra aqui difícil, é a palavra minuciosa, ou seja, com muitos detalhes. Ele procurou pesquisar, ele procurou colocar em ordem para depois, irmãos, informar ao irmão chamado Teófilo. Outro momento nós falaremos sobre Teófilo. Muito bem, Lucas, portanto, irmãos, ele tem este olhar. Por exemplo, Lucas, ele é o evangelista que mais cita a forma filho do homem. A palavra filho do homem no Evangelho de Lucas significa que ele é o protótipo do homem perfeito. Ele é aquele que representa o que Deus planejou para nós de mais perfeito como homens, como seres humanos. Muito bem, então este olhar, irmãos, de Lucas, ele começa também, ele aparece também no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, os irmãos tenham paciência com essa introdução, já já vai ficar mais gostoso, já já vai ficar mais saboroso, porque o livro de Atos é um livro de poder, glória ao nome do Senhor. Muito bem, Lucas, irmãos, ele escreve esse livro aproximadamente entre 64 e 68 depois de Cristo. Lucas, irmãos, ele coloca em ordem de forma ocular, ou seja, muitos desses milagres ele viu acontecer, ou pelo menos se inteirou com muitos detalhes de pessoas que viram esses fatos ocorrerem. Atenção, muitas pessoas, irmãos, alguns teólogos e outras pessoas que utilizam aquela palavra pais da igreja, eu não gosto dessa palavra, os irmãos sabem muito bem disso, porque a igreja não tem pai, a igreja tem dono, porque Jesus falou assim, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas muitos teólogos gostam de utilizar essa nomenclatura, pais da igreja. Alguns pais da igreja, alguns teólogos, irmãos, mais realistas do que o rei, eles falam que o livro de Atos dos Apóstolos não deveria ser chamado de livro de Atos dos Apóstolos. Os irmãos sabem o que eles sugerem? Atos do Espírito Santo, né? Outros até falam Atos de Jesus. Por que o pastor Alex não gosta desta forma de dizer? Vamos, irmãos, voltar uma ou duas páginas aí na sua Bíblia e a resposta está lá, dentro da Bíblia. Evangelho de São João, capítulo 21 e versículo de número 25. Por favor, leia para nós, um irmão ou irmã. Por que não está correto chamar o livro de Atos do Espírito Santo, ou nem ainda o livro de Atos de Jesus? Por favor, João 21 e 20. Glória a Deus. 21 e 25. Olha. Amém. Olha só, irmãos, João ele fala que se fosse escrever o que Jesus fez, nem ainda todos os livros conteriam o que Jesus fez na sua narrativa. Da mesma forma, o Espírito Santo. Porque Jesus, inclusive, falou, olha, eu vou para o Pai, e vós farão o quê, irmãos? Obras, pode falar, irmãos, maiores do que essa, porque eu vou para o Pai.
E o Espírito Santo, irmão, jamais estaria limitado a um livro. Então, irmãos, está correta a forma de escrever Atos dos Apóstolos, porque ali se registrou o início da igreja. Os irmãos vejam bem que o Espírito Santo sempre existiu. Os irmãos, para os irmãos terem noção, tem pessoas que acham que o Espírito Santo nasceu no Pentecostes. Não, irmão, o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo nos leva a adorar o Pai, nos leva a adorar o Filho, o Espírito Santo sempre existiu, o Espírito Santo é Deus. Veja o que está escrito lá em Gênesis 1 e 2, por favor, um irmão ou irmã, leia para nós, Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, para os irmãos entenderem que o Espírito Santo não é limitado. Olha, o Espírito Santo, irmãos, já se movia sobre a face das águas, ou seja, desde a eternidade o Espírito é. Então, irmãos, não daria para no livro de 26, 27, 28 capítulos registrar todos os milagres do Senhor. Ou seja, irmãos, não aceite quando alguém disser, olha, Atos dos Apóstolos não deveria ser chamado de Atos dos Apóstolos, deveria ser chamado Atos do Espírito. Não, irmãos, vamos ficar com o que é tradicional, vamos ficar com aquilo que é já convencionado há muitos anos. É Atos dos Apóstolos mesmo. Glória ao nome do Senhor. Muito bem. Irmãos, nos versículos 1 e 2, nós vemos aqui que Lucas, ele faz 2 tratados. Olha que interessante, irmãos. Ele chama aqui um irmão e fala que o primeiro tratado foi para ele e o segundo também. Como é o nome desse irmão? Teófilo. O nome Teófilo, Teos significa Deus, Filo significa amigo. Então Teófilo significa amigo de Deus. Ou seja, até o nome já ajudava para essa pessoa que não é conhecida, que ela não tem muitos pormenores, não há muitas informações, mas ele já tinha uma propensão a ser crente. Teófilo é um nome grego. Tel, Deus, Filo, amigo, amigo de Deus. Teófilo, amigo de Deus. Glória ao nome do Senhor. Uma vez eu atendi um cliente e eu ganhei ele, porque o nome dele é Teodoro. E eu falei para ele, você sabe o que significa o seu nome? Ele falou, não. Eu falei, Teodoro significa Tel, Deus, Doro, presente. Você é um presente de Deus. Ele ficou encantado. Não me lembro, irmão, se ele fechou o negócio comigo, mas ele achou bonito o nome dele. Teodoro, né, presente de Deus. Muito bem, toda vez que você vê algo que começa com Tel, Tel é Deus. Teófilo é amigo de Deus. Muito bem. Então, irmãos, Lucas, ele chama, no seu evangelho, ele chama de excelente Teófilo. Outras versões chamam de excelentíssimo Teófilo. Isso no evangelho. Mas no livro de Atos, depois que Teófilo, irmãos, provavelmente leu o evangelho de Lucas, provavelmente Teófilo já tenha se convertido ao evangelho. E olha como ele começa Atos dos Apóstolos. Ele já não chama mais, irmãos, Teófilo de excelentíssimo. Ele chama Teófilo de apenas Teófilo. Sabe por quê, irmãos? Quando alguém vem para a casa do Senhor, ele é militar, ele é coronel, ele é doutor, ele é delegado só lá fora. Aqui dentro, irmãos, todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. A patente fica lá fora, porque nós aqui somos um para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Muito bem. Aqui, irmãos, esses tratados, versículo 1 e 2. Eu vou ler aqui, irmãos, o versículo 2, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Muito bem. Irmãos, hoje nós estamos vivendo um tempo de muita vaidade. Um tempo de muita vaidade. As pessoas querem um título. As pessoas querem se sobressair. E hoje as pessoas se consagram a apóstolo, se consagram a bispo, se consagram a reverendo, se consagram a qualquer coisa. Irmãos, o título não vale nada. Lá no céu, irmãos, nós não somos conhecidos por pastor Alex, não.
Nós não somos conhecidos, irmãos, como o reverendo fulano de tal, não. Nós não somos conhecidos, irmãos, pelo diácono Oséias, não. Nós somos conhecidos, irmãos, pelo irmão, por aquele que foi adotado em Cristo, porque recebemos o Espírito de adoção, pelo qual o Espírito Santo clama por Deus, para Deus em nós, glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, não precisa dessa vaidade. Agora, tenha um pouco de cuidado. Vamos lá. Por exemplo, o que significa apóstolo? Os irmãos saberiam me dizer? Apóstolo, irmãos, é enviado, mensageiro. Qual era o trabalho de um apóstolo? Qual era a finalidade de um apóstolo? Vamos utilizar, por exemplo, o exemplo do apóstolo São Paulo. O que Paulo fazia, irmãos? Ele fazia viagens missionárias. Qual era, irmãos, a dinâmica do trabalho de Paulo? Paulo fundava igrejas. Paulo fundava igrejas. E ele chegava ali, depois que fundava uma igreja, depois que a igreja estava estabelecida, ele estabelecia um líder. Esse líder podia ser chamado de bispo, podia ser chamado de ancião, podia ser chamado de presbítero, mas o apóstolo é aquele que ia rompendo o caminho. Agora eu pergunto, irmãos, os apóstolos que se denominam apóstolos hoje, eles querem fazer este trabalho, irmãos? Ir abrir um trabalho distante, ir abrir, irmãos, um trabalho difícil? Não, ele só quer o título. Ele só quer ser chamado de bispo. Ele quer ser chamado só de sua divindade. Muito bem. O importante, irmãos, é entender que não vale a patente. O que vale para Deus é se temos um coração quebrantado e contrito e se há em nós espírito voluntário. Não importa o título. Por exemplo, irmãos que são, a igreja, irmãos, utilizava muito pouco a palavra pastor. Os irmãos podem ver lá na primeira carta do apóstolo São Pedro, o apóstolo Pedro no capítulo 5, ele fala o seguinte: eu que sou presbítero, como vós. Ninguém nunca falou, olha, o presbítero Pedro, né? A gente não fala, a gente fala o quê? Apóstolo Pedro. Mas ele fala presbítero de uma forma genérica. Ou seja, alguém que estava na liderança. E ele dá um conselho, olha, você que é presbítero, ouça o que eu também sou presbítero, como você estou falando. Não cuide do rebanho de Deus como tendo domínio sobre a herança do Senhor, mas faça o trabalho voluntariamente. Volto a dizer, irmãos, não importa o título, importa é aquilo que nós fazemos na presença do Senhor, com um coração verdadeiro diante dele. Muito bem, irmãos, versículo 3, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita, ou do que diz respeito ao reino de Deus. Irmãos, Atos dos Apóstolos, ele começa com a base, irmãos, da nossa fé. O que dá substância para a nossa fé é o fato de que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Essa é a plataforma da igreja. Hoje nós estamos vendo, irmãos, pastores dizendo, olha, a religião cristã, o cristianismo. Irmãos, tudo bem, nós sabemos que nós somos, de certa forma, religiosos. Eu não tenho muito preconceito com a palavra religião, mas até porque a palavra religião significa religar. Mas, irmãos, nós não podemos admitir que o cristianismo seja apenas uma religião. Não, irmãos, o cristianismo não é apenas uma religião. Nós, irmãos, antigamente, quando alguém aceitava Jesus, o que se dizia? Os irmãos se lembram? Olha, esse agora passou para a lei dos crentes. Não é assim, irmão? Não era assim que dizia? Passou para a lei de crente. Agora ele é aleluia. Agora ele é Bíblia. Agora ele é rapadura. Por que rapadura? Porque o crente carregava a Bíblia aqui debaixo, né? E a turma falava, zombando, falava que o crente agora estava levando uma rapadura, né? Porque a Bíblia é grande, parecendo um tablete grande de rapadura, né? Não, irmãos, o crente, irmãos, não está baseado em cristianismo, o crente não está baseado em religião, o crente está baseado em que Cristo ressuscitou e está vivo à direita de Deus Pai e intercede por nós. Aleluia. Irmãos,
O islamismo é uma religião das que mais cresce no mundo. O mormonismo é uma das religiões que mais crescem no mundo. E se você falar um A contra essas religiões, você está sob risco de ser preso. E hoje usa-se um termo, irmãos, nas redes sociais, que é cancelado. Quem já ouviu esse termo, irmãos? Quem já ouviu? Olha, corre-se o risco de ser cancelado. Porque é uma pessoa pública, então ela passa a ser boicotada. Porque não pode falar contra essas religiões. Então as pessoas não falam nada. Mas no cristianismo, irmãos, ou melhor, na nossa fé, a fé cristã, ela é, irmãos, de todas as formas xingada. Ela é, irmãos, de todas as formas vituperada. Ela é, irmãos, de todas as formas tentado envergonhar. Por quê, irmãos? Por que as pessoas zombam dos crentes? Por que as pessoas zombam daqueles que vão para a igreja? Domingo mesmo nós tivemos um episódio aqui que os irmãos, muitos não perceberam, graças a Deus pela perícia dos nossos diáconos e nossos cooperadores, e também o pastor João Vaz estava ali auxiliando os nossos irmãos. Eu fiquei bem tranquilo aqui, irmão. Depois só me contaram a história, né? Mas tinha um rapaz aí, irmão, que pegou fezes de cachorro, que pegou fezes de gato e jogou aqui na igreja. Tivemos que chamar até a guarda municipal, porque ele ficou aí na frente da igreja, falando que nós somos bobos, falando que nós somos tolos, falando que o pastor só quer o dinheiro da igreja, só fica dando dinheiro para a igreja, só fica dando dinheiro para o pastor. Os irmãos tiveram que chamar essa pessoa. E o que acontece, irmãos? Essas pessoas fazem e desfazem, mas vai fazer isso numa mesquita islâmica, vai fazer isso, irmãos, vê o que acontece lá. Por quê, irmãos? Porque nós estamos baseados a nossa fé, não em homens, não numa religião, não no livro, numa revelação qualquer. Nós estamos baseados na plataforma apostólica que é Jesus Cristo está vivo. Glória ao nome do Senhor para sempre. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor. Jesus está vivo. 1 Coríntios 15, do 12 ao 19. Eu vou ler porque é muito extenso aqui, irmãos. Eu vou dar uma folguinha para vocês. 1 Coríntios capítulo 15 e versículos 12 e 19. Por que eu vou ler? Porque já é uma verdadeira mensagem dentro da mensagem aqui, para os irmãos lerem junto comigo. Pode abrir a sua Bíblia aí e acompanhe comigo. 1 Coríntios 15, 12 ao 19. Eu vou ler aqui para os irmãos poderem acompanhar. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15, dos versos 12 até o verso de número 19. Diz assim, olha: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também vã é a nossa fé. E assim somos também considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda vocês permanecem nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Versículo 20, mas agora Cristo sim ressuscitou dos mortos e foi feito a primícia dos que dormem. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, muito esfriamento espiritual tem chegado aos corações, porque se esquecemos, nos esquecemos que Jesus vive. Glória a Deus. Nos esquecemos, irmãos, que Jesus tudo vê. Nos esquecemos, irmãos, que Jesus tudo ouve. As palavras que nós não deveríamos falar, mas falamos, o Senhor ouve, Ele está vendo. As palavras que deveríamos falar e não falamos muitas vezes por omissão, Deus está vendo, porque Jesus está vivo. Glória ao nome dEle, glória ao nome do Senhor. E eu vou dizer uma coisa mais para os irmãos. Irmãos, o Senhor Jesus, escute bem, os irmãos podem pesquisar na internet. O Senhor Jesus
tem aparecido em visão para muitas pessoas, até mesmo, irmãos, pessoas de religiões muito pagãs. E eles têm se revelado, pessoas têm se convertido ao Evangelho, porque o próprio Cristo aparece em sonhos e em visões para essas pessoas, porque Jesus vive, glória ao nome do Senhor. Porque, irmãos, eu quero dizer para vocês, nenhuma outra religião faz o que nós pregamos no Evangelho. Glória a Deus. Escute bem, aqui, irmãos, muitas vezes chegam irmãos aqui que estão enfermos, e nós, irmãos, na simplicidade desses obreiros, olha aqui, todos nós somos irmãos na fé, irmãos, ninguém aqui é melhor do que ninguém, mas eu quero dizer para você, está enfermo, venha ao culto, peça oração com a imposição de mãos e com o óleo da unção, e a oração da fé salvará o doente, glória ao nome do Senhor. Aí fora não tem isso não. Por que isso acontece aqui? Porque Jesus vive, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Hoje, irmãos, está se pregando muito aí algumas religiões que eu não vou citar aqui, mas, irmãos, eu vou contar o testemunho rapidamente do pastor Vitorino Silva. Pastor Vitorino Silva, antes de ser a bênção que ele é, para mim a melhor voz evangélica no campo da música cristã. O pastor Vitorino, irmãos, ele mexia com magia negra, e ele tinha um problema no pulmão. Aliás, ele não tem um pulmão, ele só tem um pulmão e um braço, e canta, irmãos, como se tivesse 8 pulmões e um monte de braço. Ele canta muito para a glória do Senhor, mas antes de se converter, ele teve um problema no pulmão, e quando ele foi procurar lá um feiticeiro, vamos falar dessa forma, ele falou: olha, eu preciso achar um emprego, mas o meu pulmão está podre, o meu pulmão está consumido. Aí o feiticeiro falou para ele: olha, vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui na chapa, eu vou fazer um feitiço aqui, para que na chapa não apareça que você está doente, assim você consegue enganar e conseguir o emprego. Ele falou: não, mas você vai me curar? Ele falou: não, não vou curar, porque eu não consigo curar, eu vou apenas disfarçar, para quando você apresentar a chapa, não apareça o problema que você tem no pulmão. Ali ele já começou a perceber que não era verdadeiro aquilo que ele estava seguindo. Daqui um pouco, irmãos, o Senhor tratou com ele através de uma simples irmã, e através de um simples irmão, e ele aceitou a Jesus, e hoje é uma bênção, canta há mais de 50 anos, inclusive integrou por muitos anos a caravana do saudoso pastor Bernard Johnson, e ganhou muitas almas para Jesus. Vive ainda este irmão. Irmãos, a palavra de Deus, o Cristo que nós servimos, irmãos, é um Cristo vivo. Aleluia, glória a Deus. Você pode vir para a igreja, irmãos, na certeza de que você não vem aqui, irmãos, cumprir um protocolo. Você vem aqui para adorar a um Deus que recebe a sua adoração. Você vem para a igreja, irmãos, para receber uma bênção daquele que pode te dar toda a bênção que você precisa. Glória ao nome do Senhor. Deus tem despertado o meu coração, e o Senhor tem falado ao meu coração: Alex, ore mais pelos enfermos. Impõe as tuas mãos mais sobre os enfermos, e eu vou curar. E se não curar, é porque o meu propósito é maior. Mas ore mais, Deus é vivo, Jesus está vivo, e está no meio da igreja. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Essa é a plataforma do Evangelho. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Irmãos, e eu quero dizer para os irmãos, 2025 é o ano que Deus vai querer usar mais as tuas mãos, viu? 2025 é o ano que Deus vai querer usar mais a tua voz, viu? 2025 é o ano que Deus vai querer mais usar as tuas pernas para andar, para levar as boas novas. Te coloque de pé em nome do Senhor Jesus, porque Ele é vivo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aliás, uma outra orientação que eu estava esquecendo, e é este, eu estava aqui, irmão, pedindo ao Senhor: o Senhor me lembra a orientação que eu preciso passar. Irmãos, escute bem, hoje acaba esse negócio de você não vir para o culto porque está com uma dorzinha de cabeça. A irmã Leda, ela está com uma enxaqueca brava. A irmã Leda está com uma enxaqueca terrível, não é isso, irmã Gisele? Está lá. Aí sim. Mas, irmão, deixa eu dizer para você, em nome de Jesus: eu estou com uma dorzinha aqui, hoje eu estou mais cansado. Acaba com isso hoje, em nome de Jesus. Esteja na casa do Senhor, porque o Senhor vai revigorar os teus ossos, o Senhor vai fortalecer os teus artelhos, o Senhor vai visitar a tua estrutura. Glória ao nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Permita-me usar o exemplo da irmã Gisélia.
Permita-me usar o exemplo, irmãos. Permita usar o exemplo de outros irmãos aqui. O irmão José Cláudio Maria teve esses dias atrás, irmão, que ele subiu aqui no púlpito e quase que a gente não consegue, ele não consegue descer, né? A gente teve que ajudar ele a descer. Saúde precária, mas está na casa do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Não pense você, meu irmão. Não pense você, meu irmão. É palavra de Deus para a sua vida, viu? É palavra de Deus para a sua vida. Que se isolando, você vai vencer. Não, o Senhor está dizendo, 2025, levanta-te, põe de pé e resplandece, porque a minha glória já vai nascendo sobre ti. Receba esta palavra em nome de Jesus. Jesus é vivo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 4, irmãos. Versículo 4. Glória a Deus. Eu vou, irmãos, hoje, em nome de Jesus, concluir aqui. Pode até avisar as crianças lá para segurar um pouquinho mais. Irmão Marcos, avisa as crianças lá que pode segurar um pouquinho mais, por favor. Eu vou concluir essa introdução que está proposta aqui para nós não deixarmos, irmãos, nada para a semana que vem, porque a semana que vem é um outro tópico. Eu vou ler aqui o versículo 4 para os irmãos. Glória a Deus. Vou ler aqui o versículo 4 para os nossos irmãos. Um irmão pode ler para mim. Atos 1 e 4, por favor. Essa Bíblia que eu tenho, irmãos, é uma Bíblia muito boa, mas ela tem muito estudo entre as páginas. Então os irmãos olhando de cá, parece que eu nem sei mexer na Bíblia. Esse pastor não sabe nem mexer na Bíblia. O pastor não sabe Bíblia, né? Mas é porque tem muito estudo aqui. Leia para mim, pode ler em dupla aí. A irmã, pode ler, irmã Rose, por favor. Olha, glória a Deus. Não se ausentar de Jerusalém. Escute isso, irmãos. Estar em Jerusalém significa estar no centro da vontade de Deus. Aleluia. Não se ausente do centro da vontade de Deus. Não se ausente do centro da vontade de Deus. E leia para mim também, por favor, irmão ou irmã, Lucas 24 e 49. Lucas, o mesmo que escreveu Atos 24 e 49. Leia para nós, por favor. Glória ao Senhor. Amém. Quantos aqui querem poder de Deus para a sua vida neste ano? Se você não quer, não levanta a sua mão, não. E nem diga amém, mas se você quer, eu quero profetizar para a sua vida que este ano tem poder de Deus na sua vida. Glória ao nome do Senhor. Eu quero profetizar aqui, o Senhor está me dizendo que neste ano aqui, o Senhor vai te libertar de medicação, o Senhor vai te libertar de medicamento, o Senhor vai te libertar de tratamento, porque haverá poder de Deus para a sua vida. Recebe essa palavra em nome de Jesus, mas fique no centro da vontade de Deus. Fique no centro da vontade de Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, o que é o poder que o Senhor prometeu para nós? Eu vou correr aqui, irmãos. Temos 3 estágios de atuação do Espírito Santo na vida do crente. Diga comigo. Temos 3 estágios de atuação do Espírito Santo na vida do crente. O primeiro estágio, selo. Todo irmão que está aqui, toda irmã que está aqui, é selado com o Espírito Santo. A partir do momento que você é comprado pelo sangue de Jesus, você passa a pertencer ao Senhor. E isso Paulo chama de ser selado com o Espírito Santo. Eu tenho uma palavra de Deus para você, meu irmão. Eu tenho uma palavra de Deus para você, minha irmã, nessa noite. Escute bem, aleluia. Quando você se lembrar que você tem o selo do Espírito Santo de Deus, fica mais fácil resistir ao pecado, fica mais fácil resistir à tentação, fica mais fácil vencer o embaraço, fica mais fácil crer nas coisas celestiais. Lembre-se, você tem o selo de Deus na sua vida. Glória ao nome dEle. Glória ao Senhor. Antigamente nós falávamos, não até de forma errada. Irmãos, o irmão foi batizado com o Espírito Santo, ele foi selado. Não, irmão. O batismo com o Espírito Santo não é o selo. O selo é outra coisa. O selo é pertencimento. Quando alguém, irmão, sai daí, vem até aqui, este altar,
e aceita entrega a sua vida ao Senhor de todo o seu coração, pela fé, naquele momento o Espírito Santo entra na vida dele e ele passa a pertencer ao Senhor. Isso se chama ser selado com o Espírito. Veja o que Paulo fala em Efésios 4:30, que já foi, irmãos, muitos anos, até mesmo tema de congressos. Leia lá, Efésios 4:30. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Olha, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados com o Espírito Santo. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Meu irmão, você é selado. Você é selada, você pertence ao Deus soberano. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmão, todo crente, ele passa por esse primeiro estágio, ele é selado. Mas o segundo estágio, ele pode, irmão, ser cheio do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Agora escute, irmão, ser cheio do Espírito precisa ser vazio de você mesmo. Não há nenhuma novidade nisso que eu acabei de falar, mas eu vou repetir. Para ser cheio do Espírito, precisa se esvaziar de si mesmo. Glória ao nome do Senhor. Ah, mas eu sou desse jeito. Ah, eu sou assim mesmo. Ô, irmão, aí tem orgulho, hein? Aleluia. Ô, irmão, aí tem soberba, hein? Ô, irmão, aí tem autossuficiência, hein? Precisa abrir espaço para o Espírito Santo encher. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Não se ofenda com essa palavra, não. É Deus querendo dar que você tenha espaço aí na sua vida para ele encher a sua vida do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Uma característica de alguém que é cheio do Espírito Santo, ele é uma pessoa alegre. Glória ao nome do Senhor. Lucas, capítulo 1 e versículo 40. E Efésios 5:22, ou melhor, Gálatas 5:22. Lucas 1:40. Por favor, quem achar, leia em alto e bom som. Glória a Deus. E o 41? Glória a Deus. Isabel foi cheia do Espírito Santo ao ouvir a saudação de Maria. Aleluia. Não sei qual foi a saudação, não sei se foi a paz do Senhor, não sei se foi graça e paz, não sei se foi bom dia, não sei se foi tudo bem, minha santa, não sei. Eu não sei qual foi a saudação, mas ao ouvir a voz de Maria, como Maria já estava portando em seu ventre o Senhor Jesus, João Batista, que estava no ventre de Isabel, ele saltou e Isabel foi cheia do Espírito Santo de Deus. Glória ao nome do Senhor. Oh, minha irmã, oh, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês, porque eu posso dizer, eu muitas vezes chego na presença do Senhor e falo: Senhor, eu tenho saudade de quando eu era mais cheio do teu Espírito, me enche de novo, eu preciso ser mais cheio do Espírito Santo. Mas tem gente, irmão, que está dizendo: não, é assim mesmo, as coisas estão difíceis, nos tempos são assim mesmo, não vai acontecer de novo. Eu trago uma palavra de Deus para você. Você vai ser sim cheia do Espírito Santo de Deus de novo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória ao nome dele. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Precisa o crente ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Quando eu passo, irmãos, muitos dias sem falar em línguas estranhas, e isso é um outro assunto que eu vou entrar agora rapidinho. Quando eu passo muitos dias, irmão, sem sentir a alegria do céu, eu falo: opa, estou precisando orar mais. Opa, eu preciso jejuar mais. Opa, eu vou mais cedo para a igreja hoje. Eu vou me dobrar aqui e vou trazer um lenço bem grande, porque eu estou perdendo o jeitão de crente. Crente, irmão, só presta se for cheio do Espírito Santo. Senão qualquer vento de doutrina leva você para qualquer lugar. Seja cheio do Espírito neste ano, em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Esse é o segundo estágio. Mas, irmão, tem gente que para aí. Ele é cheio do Espírito, irmão, é uma bênção. É um crente alegre, é um crente frutífero, é uma bênção.
mas ele não quer ser batizado com o Espírito Santo, ou não crê, ou acha-se indigno. Os irmãos já ouviram alguém falar que, olha, eu nunca vou ser batizado com o Espírito Santo porque eu não mereço? Quem já ouviu alguém falar? Quem já ouviu falar isso? Só eu, né? Só eu, a irmã Thaís, alguns irmãos aí. É que a gente ouve demais, né, irmãos? Os irmãos não ouvem tanto, né? Muito bem. Mas eu já ouvi, irmãos, pessoas dizer assim, eu não recebo o batismo com o Espírito Santo porque eu sou indigno. Irmãos, nenhum de nós é digno. Nenhum de nós é digno, é por pura graça, é por pura bondade, é por pura misericórdia de Deus. Aleluia! O batismo com o Espírito Santo, irmão, é uma necessidade para quem quer pregar o Espírito Santo com ousadia. Aleluia! Irmãos, você já é selado. Eu quero crer que você já é cheio ou cheia do Espírito Santo, mas eu também desejo para você neste ano, irmão, que você seja batizado com o Espírito Santo. Porque, irmãos, o crente, quem é batizado com o Espírito Santo aqui com a evidência de falar em línguas? Levanta a sua mão aqui, levanta a sua mão, por favor, levanta bem alto assim, ó, para os irmãos verem. Aleluia. Irmão, quando você fala em mistérios com Deus, está lá em 1 Coríntios capítulo 14, quando nós falamos em mistérios com Deus, o nosso espírito fala direto com Deus em mistérios, edificação poderosa, glória ao nome do Senhor, aleluia, e isso está disponível para a sua vida, aleluia, isso está disponível para a sua vida, irmãos. Ser batizado com o Espírito Santo, daqui a algumas semanas, quando chegar no capítulo 2, nós vamos falar mais sobre isso. Mas eu quero lembrar os irmãos que ser batizado com o Espírito Santo é um revestimento de poder. É um revestimento de poder. Eu vou falar de mim, porque eu não posso falar de outra pessoa, eu vou falar de mim. No ano de 1992, 93, 94 e 95, o Jardim Califórnia, estava lá um pouquinho nessa época, o irmão Adilson estava lá nessa época, irmãos, nessa época, no Jardim Califórnia, foi a época, eu chamo de época áurea, do Jardim Califórnia. No Jardim Califórnia, irmãos, naquela época, não precisava de congresso, não é verdade, Adilson? A banda tocava um hino, e os músicos não conseguiam terminar. Lembra disso, Deise? A Deise também era dessa época. A banda tocava um hino, irmão, e o culto acabava ali. Tinha culto no Califórnia, irmãos, que não tinha pregação. O pastor chamava o pregador aqui, irmão, o pregador saudava com a paz do Senhor, a igreja já estava incendiada. Glória ao nome do Senhor, o pregador não conseguia pregar. Glória a Deus. E eu lembro, irmãos, que eu queria ficar firme na igreja. Eu tinha ali meus 15, 16 anos, eu queria ficar firme na igreja, mas não conseguia. Eu tinha alguns viciozinhos que eu não conseguia, eram vícios simples, mas não conseguia deixar. E eu ia, irmãos, e lá tinha grandes pregadores, mas não eram grandes teólogos, não, eram irmãos simples que pregavam, irmão, com muita autoridade, com muita graça, e vez ou outra, irmãos, eu ia lá na frente aceitar Jesus. Vez ou outra eu ia lá na frente aceitar Jesus, porque era uma glória, mas eu não conseguia ficar firme na igreja. No outro dia, irmão, eu estava na rua jogando bola. Eu operei, fiz uma operação na virilha, tirei um cisto sebáceo na sexta-feira. Na segunda-feira eu estava onde, irmão? Com os pontos e tudo, na rua jogando bola. A vizinha correu lá para a casa da minha mãe e falou: Janete, pelo amor de Deus, o Alex está operado com os pontos da cirurgia na rua jogando bola. Não consegui ficar sem a bendita da bola. Era um vício, irmãos. E eu falava: Senhor, eu nunca vou conseguir ser crente desse jeito, porque eu não quero ser crente, irmão, para ter vergonha de andar com a Bíblia. Eu quero ser crente para ser o crente rapadura, a rapadura aqui debaixo do braço, glória ao nome do Senhor. Quero ser crente desse jeito. Num domingo, glória ao nome do Senhor. Num domingo, irmãos, eu vou dizer para os irmãos, eu estava bem fraquinho, viu? Eu não estava lá essas coisas de crente, não. Mas naquele culto, irmãos, o Senhor começou a movimentar as águas na igreja mais uma vez. Glória ao nome do Senhor. Um culto simples, eu não lembro nem foi quem pregou. Eu só sei que um irmão agarrou no meu cangote de um lado, o outro agarrou do outro, e eu passei o culto inteiro orando, falando: Senhor, me batiza com teu Espírito Santo. Jesus começou
começou a batizar dentro da igreja, e Jesus começou a batizar no corredor da igreja. O último que foi batizado com o Espírito Santo naquela noite foi eu, para a glória do nome do Senhor. O fogo desceu e a glória de Deus entrou na minha vida. Glória ao nome do Senhor. Sabe o que aconteceu com o Alex no outro dia? A bola, irmão, a música secular que eu gostava tanto, sabia os nomes, o ano que foi gravado, o cantor, o compositor. O outro dia, irmãos, já não era mais o mesmo. Qualquer hininho simples da harpa, qualquer hininho simples da Shirley Carvalhais, fazia o irmão Alex entrar na presença de Deus em glória, em mistério com Deus. Glória ao nome do Senhor. E por bondade e misericórdia, aqui estou até hoje. Glória ao nome de Jesus. Eu quero dizer, irmão, irmã, o Senhor tem essa bênção para você também. Não deixe de buscar o batismo com o Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Amém? Deus em Cristo abençoe a igreja. Nós vamos terminar. As crianças, irmãos, eram um caso à parte. Quando as crianças cantavam, irmão, quando as crianças cantavam, era uma glória. Irmãos, isso não é saudosismo, não. Isso é aprendizado, irmãos, porque a Bíblia fala lá em Eclesiastes 7:10, nunca digas porque foram os dias passados melhores do que esse, nunca com sabedoria diria tal coisa. Mas também no último versículo do livro de Lamentações, a Bíblia diz assim, olha, converte-nos, Senhor, converte-nos e nós seremos convertidos, renova os nossos dias como dantes. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, Jesus não mudou, Jesus é o mesmo. Busque o batismo com o Espírito Santo, busque o revestimento de poder, porque Deus tem isso para a sua vida. Glória ao nome do Senhor. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Irmão Marcos, pode pedir para as nossas crianças, já chamou?